terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. Ele se assentou junto ao poço ali, e veio umas mulheres tirar água do poço. E quando veio essas mulheres, ele com certeza, ele era jovem, pastor. Assim como todo jovem, admirou as mulheres. Falou, nossa, que mulher bonita. Ele admirou, creio eu. E veio uns pastores de ovelha e começou a tirar elas de lá. Creio eu que foi assim que aconteceu. Não pode mais tirar água, que a água é nossa agora. E deixa que nós vamos tirar. E Moisés foi lá e defendeu aquelas moças. E ajudou as moças a levar a água para os animais do pai delas. Deu de beber para os animais e tal. E as moças foram, e ele foi embora. E as moças foram para casa. Chegaram até um pouquinho mais cedo. Mas aí o pai delas estranhou. Filhas, por que vocês chegaram mais cedo? Porque um homem nos ajudou. Um homem nos ajudou a pegar as águas, pegar a água lá. E tinha uns pastores de ovelha que não estavam deixando. Aí ele nos defendeu daqueles homens, daqueles pastores de ovelha. E o Jetro, que era o pai das moças, ele falou, ei, por que aquele homem? Por que vocês não trouxeram ele aqui para comer aqui um pão? Por que vocês não trouxeram ele? Vai lá e chama ele. E chamou Moisés. E Moisés, com certeza, era bonitão. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos bonitos. Olha aqui para mim. Glória a Deus. E somos semelhanças de Deus. E Moisés ali foi lá, comeu. E creio eu que ele já estava ali trocando uns olhares com a filha de Jetro. E conversou com ela, pediu pro Jetro poder namorar ela, casar com ela naquele tempo, né? E ele virou da família, entrou para a família, igual eu entrei aqui para a família do pastor Milton. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí, um belo dia, Moisés estava apacentando as ovelhas dos Jetro, seu sogro, e Deus falou, glória a Deus. E Deus falou para ele, ei, e Deus mostrou uma sarça em fogo ali. Moisés estava no Monte Horebe, no monte de Deus. Amém. E apareceu um anjo ali do Senhor, melhor colocando aqui para vocês entenderem melhor. E apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu aquela sarça pegando fogo, mas não se consumia. Imagina, irmãos, igual o pastor Milton viu aqui a folhinha balançar lá. Ninguém iria acreditar se não fosse da igreja. Se não acreditasse em Deus, ninguém iria acreditar. Ia falar, ô pastor, o senhor amarrou uma linha lá de nylon e ficou puxando lá. Mas não tinha ninguém lá. Foi Deus, o próprio Deus que fez aquilo acontecer. Mas Moisés olhou e falou, não, vou olhar para o outro lado e vou ver a mesma coisa. Ele olhou, quando ele olhou, imagina a voz de Deus falando com Moisés ali. Ei, Moisés. Moisés já, creio eu, que já ficou meio trêmulo naquela hora. Imagina a voz de Deus falando com você, meu. Deve ser maravilhoso, né? Mas você deve ter vontade de se jogar no chão, de tão poderoso que é só a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ali Moisés disse assim, eis-me aqui. Quantas vezes eu e você já dissemos, eis-me aqui para o Senhor? Tem um hino aqui que diz, eis-me aqui, Senhor. E às vezes a obra do Senhor precisa de você. E a gente esquece dessa frase que a gente disse para o Senhor. A gente esquece, muito fácil das coisas. Imagina se a gente esquecesse, se a gente esquecesse de pedir para Deus nos abençoar nas horas difíceis. Não é verdade, igreja? Mas Deus perdoa todas as coisas. E Deus falou para Moisés, explicou a situação do povo. Falou, ei, meu povo está lá no Egito, aprisionado. Deus falou assim, ei, eu te escolhi para você ir lá tirar o meu povo de lá. Mas Moisés
Às vezes a gente fala, por que eu, Senhor? Por que eu tenho que pregar hoje? Por que eu tenho que fazer aquilo na igreja? Por que eu tenho que fazer isso? Manda outro. Mas Deus quer você lá. Deus quer você. Deus quer você, não quer outro. Deus me quis aqui essa noite. Eu fiquei com medo. Falei, Senhor, faz tempo que eu não vou lá em cima do altar. Mas eu falei, Deus, dessa vez eu não vou amarelar, em nome de Jesus. Já neguei 2 vezes de pregar e dessa vez eu não vou amarelar. Aleluia. E Deus tocou grandemente no meu coração. Fiquei lá, orei, busquei a Deus. E Deus trouxe essa palavra hoje para você. Amém? Então, Deus escolheu Moisés. Mas às vezes, a gente coloca situações, fala, Deus, hoje não dá para mim ir para a igreja. Pode olhar aí para as cadeiras. Quantos aqui, se for perguntar para essas pessoas, que domingo a igreja estava lotada. Se a gente for perguntar para cada um aqui que não veio hoje, por que não veio hoje, cada um vai dar uma justificativa. Mas alguns têm até justificativa. Mas, me pergunto eu, se fosse num trabalho, será que teria faltado, pastor? Não, né? Porque é descontado o bolso. E quando você falta num culto, está descontando lá da sua parte lá do céu. Porque a Bíblia diz que tem hierarquias lá no céu. Imagina, se eu creio assim, no meu emprego, o meu cargo é o menorzinho lá. Depois da faxineira, o meu é o menorzinho. Aqui a faxineira só vai de sábado. Agora que ela está indo de semana, né? Mas glória a Deus. Está indo um dia só. E o meu é o menorzinho ali. E eu fico pensando, falei, poxa Deus, lá no céu pelo menos eu quero ter um cargo alto, quero fazer por onde aqui na terra, né Deus? Glória a Deus. E quando eu saí ali do meu emprego, como eu estava dizendo, quando eu saí ali do cargo que eu estava, eu fiquei meio assim, eu falei, Senhor, eu me esforcei um pouco, poderia ter me esforçado bem mais. Poderia ter me esforçado bem mais. Só que minha vida espiritual estava caindo. Estava caindo, porque quando eu estou andando na rua, eu vejo um mendigo, eu falo para ele, ei, Jesus te ama. Aí hoje, estava andando lá, ei, Jesus te ama. Ama nós todos. E eu, glória a Deus, meu. É mais da hora isso do que ficar vendo um monte de papel lá. Eu sei que no final do mês faz a diferença esse monte de papel e papel e nota, né? Porque a nota pode vir até mais alta. Mas a obra do Senhor tem que estar sempre em primeiro lugar. Porque às vezes a gente faz tantas coisas para o nosso eu e esquecemos do Senhor. Pensou se o Senhor começa a esquecer da gente, igreja? Pensou se a gente começa a orar, jejuar, buscar demais o Senhor, e Ele esquecer de nos falar com nós, pelo menos, falar, ei, eu sou contigo. Pensou? Outro dia, eu estava pedindo para Deus algo de madrugada, porque outro dia, evangelizando com o Domingos, ele me ensinou, ele falou, ó Rodrigão, tem que ser assim. Às 3 horas da manhã é o horário que você está pegando, já está dormindo, é um horário bom para você levantar ali e fazer um sacrifício ali e orar a Deus. Eu comecei a fazer isso, comecei a pedir para Deus, comecei a orar de madrugada, e ali eu vi que quando eu orava de madrugada, Deus me respondia mais rápido as minhas orações, porque o pastor Milton diz aqui que a filha é menor, né? Aleluia, eu estou na frente essa madrugada, hein? Glória a Deus. E ali eu comecei a falar com Deus. A Thalita estava querendo sair do serviço que ela estava, era um serviço bom, ganhava bem até, mas ela estava querendo sair. E eu comecei ali a pedir para Deus, falei, Deus, se é para ela sair, e comecei a orar alto, porque às vezes eu me empolgo lá de madrugada. Aí a Thalita grita lá do quarto, ei, ela, fala mais baixo aí. E eu vou orando. E ali eu pedi para Deus, se for para ela sair, tira ela de lá então, Deus. E Deus tirou. No mesmo dia, à tarde, ela me ligou. Coisa de louco, para quem não entende. No meu serviço, ela me ligou lá no meu serviço e falou assim, amor, fui mandada embora.
Aí eu, glória a Deus. Daí eu falei, lembra que eu estava falando alto a hora que você mandou eu ficar quieto? Eu falei, lembro. Então, era isso. Lembra? Eu ouvi. Glória a Deus. Desliguei o telefone, dei glória a Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Amém. Mas às vezes na vida de um cristão acontecem coisas que nós não entendemos. E a parte que ela foi mandada embora foi numa parte ruim ao meu ver, foi ruim, mas Deus quis que fosse naquele tempo, fosse naquele dia. Deus escolheu o dia, já sabia que ia mandar ela embora. Eu orei, e Deus respondeu no mesmo dia, porque eu estava orando às 3, às 5 da tarde Ele mandou ela embora. Ele respondeu a minha oração, e eu agradeço a Deus por Ele ser esse Deus na minha vida. E você pode agradecer também, todos os dias. Ah, obrigado Deus, dá um obrigado a Deus aí. Glória a Deus. E ali, irmãos, a gente começou ali, ela ganhava mais do que eu, e o meu salário era menor que o dela, com certeza. Mas a gente começou um propósito com Deus, mesmo com o salário menor, a gente começou um propósito com Deus, igual o Robinho falou, de fazer um propósito com Deus. E o pastor falou comigo outro dia no carro, não, então, eu estou pensando em fazer um propósito, de dar o dízimo do dízimo. Então, glória a Deus. Então eu falei, amor, então, eu estava pensando também, e eu senti no coração, vamos dar o dízimo do dízimo do dízimo. Ela, amém, amor, amém. Aí a gente começou a dar o dízimo do dízimo do dízimo. Mas não tinha mais o salário alto dela, porque não tinha, Deus tinha tirado. Porque a gente orou, eu orei. Quantas vezes você já orou e Deus responde a sua oração? E ali, a gente começou a dar o dízimo do dízimo do dízimo. E desde aquele dia então, não tem faltado nada. Não tem faltado, porque o Senhor tem suprido. E quando começa a faltar, igual há uns dias atrás, Deus já veio e trocou uma ideia comigo. Falou, ei, não se preocupa, eu sou o Deus que te sustenta. E eu, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. E ali eu fiquei muito contente, porque a gente começa a ter uma vida com intimidade com Deus. Deus começa a responder as nossas orações, começa a responder, começa a ver o que você está passando. Isso aí é muito bom para quem já viveu e sabe, é muito bom. É muito bom quando você pensa em alguma coisa e o Senhor te responde dias depois, horas depois.